neste bloco, nós vamos apresentar como é que funciona a confecção desse tipo de prótese, da prótese tipo protocolo e da prótese tipo overdente, contando desde o número de implantes, das etapas de moldagem, dos seus detalhes, até o resultado final. Então vamos lá. A gente vai começar falando de prótese protocolo, tá? Então aqui vocês podem ver a imagem radiográfica de um paciente que ele ainda não tinha nenhum dente em cima e todos os dentes que ele tinha embaixo, de pré-molar a premolar, estavam saudáveis. Então o problema maior dele era a parte superior, onde na verdade ela usava uma dentadura, né? Ali vocês têm a imagem radiográfica dos implantes já instalados, então tem o raio-x número 1 sem implante nenhum e o raio-x número 2 já com os implantes instalados. Então 6 implantes para que a gente possa fazer uma prótese tipo protocolo, fixa, né? Pode passar. Aí então, os mini pilares, que já são componentes que ficam na prótese, os transferentes de moldagem, para que a gente possa o quê? Tirar a posição desses implantes que estão na boca e transferi-los para um modelo de gesso, tá? A união desses transferentes, existem alguns passos que a gente toma. Para quê? Para que essa peça, depois quando vier a estrutura, ela encaixe de maneira muito passiva. Como a prótese é parafusada, ela não pode ser parafusada tendo mais força de um lado ou de outro. Ela tem que encaixar de maneira passiva. A gente brinca que tem que encaixar como uma luva, tem que ser leve. Por isso, todos esses passos da moldagem. A moldagem propriamente dita. Aqueles componentes que estavam vistos na foto anterior, então ficam dentro do molde. Dentro, né? Ali, provas do rolete de cera, então isso é cera, serve para que a gente determine no paciente que altura devem ficar esses dentes. Nessa cera a gente faz algumas demarcações de linha de sorriso, de corredor bucal, linha média, enfim, várias coisas. Ali executando uma prova dos dentes ainda na cera, tá? Então a gente monta os dentes nessa cera para que o paciente possa se ver, se é isso que ele quer, se ele está gostando, se ele está se sentindo bem com esse trabalho. Pode passar. Uma nova prova da cera, onde a gente também faz todas as provas oclusais para ver se realmente está tudo como a gente pré-determinou no enceramento prévio. E aí o resultado estético de uma prótese protocolo instalada, então parafusada, com gengiva caracterizada. Esses orifícios depois eles vão ser isolados, então o paciente não sabe, ele não consegue depois identificar aonde é o parafuso, então só os dentistas conseguem ter acesso a esse parafuso e o paciente aprende a higienizar essa peça de maneira muito simples, porque ela não pode ser removida e ela devolve uma carga mastigatória de 100%. Lembra aqui do detalhe dessa região do palato? Isso, o céu da boca ali, o palato totalmente livre, né? Então, o que os pacientes relatam é que eles realmente têm a sensação que estão com os seus dentes novamente, né? E o resultado estético dessa paciente, que antes usava uma dentadura e agora conseguiu um trabalho fixo. Eu vou explicar então agora um pouquinho dessa overdenture inferior. Então a gente pode aqui já poder observar a quantidade de implantes já é bem mais reduzida. Então a gente tem 2 implantes, são todos exemplos da arcada inferior. Seguindo os mesmos passos que a Morgana explicou da protocolo, então aqui estão os componentes que são os transferentes para moldagem, são unidos para que sejam mais fiéis a essa moldagem e aqui o material já dentro da própria moldagem, na hora já de encaminhar para o laboratório de prótese e ele vazar isso aqui em gesso. Prova dos dentes, de novo, seguindo as orientações que a gente tem de pontos na face, para que o paciente também aprove o resultado do trabalho antes que ele esteja pronto. Tá? Aqui, aquele sistema que a gente comentou no bloco anterior, que é o sistema barra clipe. Então vocês podem ver aqui várias distâncias diferentes entre os implantes, formatos diferentes das barras, então tudo isso também depende muito do fabricante. Tá? E também depende, né, até da própria situação cirúrgica, né? Sim. Onde a gente vai buscar um tecido ósseo mais saudável para estar inserindo esses implantes. Então, o fato dela ser barra clipe está bem aqui demonstrado. Então, nós temos aqui uma barra e esse clipe aqui, tá? Ele é removido na hora que a gente está finalizando o trabalho, então a gente de preferência faz aqui em boca, porque fica cada vez mais fiel, ao invés de fazer então em cima de um modelo de gesso. E numa vista inferior, aqui estaria o clipe, tá? Então já capturado dessa região da moldagem. Então ali você pode ver que tem um clipe numa prótese que ele é branquinho, né? Então seria um clipe plástico e embaixo seria um clipe metálico. São as duas maneiras diferentes que a gente tem para estar colocando.
Então, só rapidamente aqui a diferença de uma overdenture superior. Principal, a quantidade de implantes. As etapas para a realização do resultado final são os mesmos. A barra aqui novamente, apoiada aqui nesse caso sobre os 4 implantes. E aqui ela já capturada aqui com 3 clipes, que de uma certa forma dá uma segurança boa ainda maior. estabilidade. Mas olha só, comparado com o que a Morgana mostrou antes, nós temos 4 implantes, só que essa prótese aqui, ela tem a região... O palato, né? O céu da boca. A região do céu da boca nela Ela é uma incluída. dentadura, Isso. né? Porém, uma dentadura retida por clips. Essa gengiva aqui, que a gente comentou anteriormente, é o que a gente pode hoje em dia caracterizar, deixar bem próximo do natural. Vocês podem perceber nas 2 fotos diferenças que a gente chega em função das características da gengiva, do lábio. As próprias, se vocês conseguirem visualizar, as próprias veias, hoje a gente consegue fazer toda essa pintura de veias simulando. Tem pacientes que aparece um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. A gente consegue estar proporcionando isso hoje para os pacientes.